Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao curso de Sistemas Híbridos Energéticos. Hoje a gente vai ter a primeira aula da turma 2, na verdade. Ela vai ser ministrada pela Débora, pelo Luiz Gustavo e pelo Naiwan. E a gente queria falar um pouco, antes de começar o curso, sobre essa iniciativa, que é uma parceria entre a LASOL, a Liga Acadêmica de Energia Solar Fotovoltaica, e a LAE, que está representada hoje aqui pelo presidente Jairo, que é a Liga Acadêmica de Energias Renováveis da UFP. Essa parceria surge com aquele intuito de ter mais colaboração entre as ligas, porque, de certa forma, as ligas acadêmicas que a gente tem aqui no CT, principalmente na elétrica, elas são meio que isoladas, elas não interagem muito assim entre si, de se juntarem, de proporem novas ideias, novos cursos e ações em conjunto. Então, a partir dessa ideia, a gente se uniu e resolveu fazer um curso que no início era para ser uma coisa menor, mas aí conforme a gente foi dialogando, o Jair veio trazendo ideias, os nossos orientadores também, a gente foi aumentando, até chegar nesse nível. A gente ofertou inicialmente 65 vagas, que foram preenchidas em pouco mais de 20 horas, desde que a gente abriu as inscrições A gente abriu as inscrições, acho que foi em uma segunda-feira, e aí quando foi na terça-feira de manhã já estava tudo esgotado. Para quem conseguiu se inscrever logo de cara, tudo bem. A gente colocou acho que umas 4 vagas a mais do pessoal que se inscreveu no CIGA para aproveitar quem já tinha feito solicitação lá. Eu gostaria de desejar um bom curso a todos vocês, que seja uma oportunidade de conhecimento, que vocês consigam absorver um pouco do que a gente tem para repassar. E agora eu vou passar a palavra para o Jairo. E aí, pessoal, bom dia. Como a Dailton tem falado, né, as ligas elas têm conversado cada vez mais entre si, porque na nossa opinião, só quem tem a ganhar somos nós. Uma vez que as ligas unem esforços, que a gente junta os nossos ligantes, nosso corpo técnico, e traz um curso como esse, o objetivo é sempre caminhar para mais. Então, se hoje a gente está ofertando um curso de sistemas híbridos, daqui para frente a gente vai ofertar uma coisa cada vez maior. E é como a Adeilton falou, quando ele idealizou a ideia desse curso, ele trouxe para a gente. Então, a ideia inicial era fazer um curso de sistemas solares. E eu falei, Adeilton, por que não fazer mais? Então, a LaSol entra com essa parte de sistema solar, que eles já fazem muito bem. E como o nosso intuito é lá na frente culminar em uma palestra sobre complementaridade de fontes, então ela entra pelo menos com energia eólica. Então, o nosso módulo, a partir do dia 9, a gente vai dar aula sobre energia eólica. Então, a gente vai abordar desde os moinhos de vento até como é que essa energia de fato ela é injetada na rede. E nosso objetivo final com todo esse curso é no dia 25 a gente culminar numa palestra da Stephanie, que ela é uma aluna que se formou aqui em Engenharia Elétrica pelo curso, ela trabalha hoje na Enel em São Paulo, e ela vem aqui dia 25 numa palestra sobre complementaridade de fontes. Então, como é que a gente sabe que tem parques eólicos, a gente sabe que tem parques solares, e como é que eles dois se complementam junto com geotérmica, junto com outras fontes energéticas, e alimentam o Piauí, o Nordeste e o mundo, né? Então, nosso objetivo é esse. No mais, a gente deseja boa aula para o pessoal, boa aula para vocês. E acompanhe até o final, acompanhe até a palestra, que com certeza vai valer a pena. Então, boa aula para vocês. Só mais um adentro aqui. Vocês vão ter, nessa semana e na próxima, 2 aulas ministradas pelos membros da LaSol. No caso, hoje, dia 30 de maio. A próxima aula de vocês vai ser no dia 6 de junho, que é na próxima sexta-feira, nessa mesma sala e nesse mesmo horário. E na segunda-feira, dia 9, vocês vão ter uma aula prática que também vai ser ministrada pela LaSol. E aí, depois disso, vocês já vão ter nessa mesma semana, o dia exato, que já começa o módulo 2, que é de energia eólica, que vai ser ministrado pelos membros da LAE. Aí serão mais 2 semanas com as aulas, que a gente disponibiliza lá no Instagram com os horários certinhos. Mais pra frente, a gente só vai confirmar os locais. Também vão ter uma aula prática ministrada pela LAE. E depois de tudo isso, a gente vai finalizar com a palestra da Stephanie, que vai... a gente vai juntar as 2 turmas e fazer um negócio maior, que vai ocorrer lá no auditório do CT, e eu espero que todos consigam participar. Pois é, agora vou passar a palavra aqui para a Débora para ela começar a nossa aula de hoje. Bom dia, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês, né, para darmos início ao nosso curso de extensão, que tem como tema, né, sistemas energéticos híbridos. E como o pessoal falou, a Adeilton e o Jairo falaram, esse curso, né, ele é um fruto de uma parceria entre 2 ligas acadêmicas, que é a LaSol, a Liga Acadêmica de Energia Solar Fotovoltaica, juntamente com a LAE, a Liga Acadêmica de Energias Renováveis. E a ideia principal, né, dessas aulas é que vocês possam aprender como diferentes fontes de energias, como a eólica e a solar, que serão os 2 pilares que serão abordados nessas aulas, elas podem se complementar, de forma que
mostre como é o funcionamento do energético mais estável, mais sustentável e limpo. Então, a ideia para começarmos com o pé direito, né? Eu vou começar falando sobre um dos eixos, um dos pilares dessa transição energética, que é a energia solar. E no mais, né, para quem não me conhece, vou me apresentar aqui rapidinho. Eu me chamo Débora, sou integrante da LASOL, onde eu atuo como vice da diretoria geral, e eu estou muito animada de estar aqui com vocês, né? Para mim é uma grande oportunidade poder estar trocando conhecimento, trazendo informações sobre a energia solar, que é uma fonte de energia muito sustentável. Então, para darmos início, né, eu trouxe aqui o sumário, que apresenta, né, os principais tópicos que serão detalhados durante a aula, onde a gente falará sobre o panorama de energia solar no Brasil, sobre geração distribuída, os tipos de geração, instalação on-grid e off-grid, composição do sistema fotovoltaico, estruturas de fixação, composição específica da instalação on-grid e também da instalação off-grid e as formas de instalação. Iniciando, né, sobre o panorama da energia solar no Brasil. A energia solar ela tem crescido bastante nos últimos anos, ela tem se expandido muito, e isso, né, é algo muito benéfico para o Brasil, é um ponto muito marcante, porque traz muitos benefícios econômicos, sociais e ambientais. E primeiramente, né, vocês precisam entender o que é a energia solar, como que ela funciona. A energia solar, né, como o próprio nome já diz, é aquela que vem do Sol, ou seja, é a energia proveniente da luz e do calor do Sol. E ela pode ser utilizada, né, de duas formas principais, tanto para a geração de energia elétrica, que é através dos painéis fotovoltaicos, como para o aquecimento de água. E o mais legal, né, dessa energia é que ela é totalmente sustentável e quando se utiliza essa energia, você está evitando gases poluentes. Aqui temos algumas informações gerais sobre a energia solar, onde serão abordados alguns eixos, como o histórico, as políticas públicas e incentivos, impacto econômico e ambiental, barreiras e desafios e o futuro da energia solar. Falando um pouco sobre o histórico, né, dessa energia, temos alguns pontos principais, que é a expansão expressiva, dados de crescimento e o acesso democrático à energia solar. Como eu falei para vocês, né, a energia solar tem se expandido bastante nos últimos anos. Ou seja, ela tem deixado de ser aquela energia, aquela tecnologia cara e distante, que era usada apenas em grandes projetos, e passou a ser uma tecnologia mais versátil, uma opção mais real para as casas, para comércios e para pequenas propriedades. E isso é um marco muito significativo, né, porque a gente tem um acesso mais democrático à energia solar, e isso se dá graças aos avanços tecnológicos e também aos incentivos governamentais. E como um marco muito importante, né, desses incentivos, a gente tem a criação de uma lei, que é a Lei 14.300, de 2022, que é chamada Marco Legal da Geração Distribuída, que ela mostra como é que funciona a geração dessa energia em casas e em pequenas empresas. Temos também, né, um outro marco muito importante, que é o Sistema de Compensação de Energia. Como é que funciona esse sistema? É um sistema onde, se você gera mais do que você consome, esse excedente ele vira um crédito e esse crédito ele retorna para a rede elétrica da concessionária, onde você vai poder estar utilizando essa energia, esse crédito, quando o sistema ele não estiver gerando, como por exemplo na parte da noite ou em dias nublados. Temos também, né, alguns impactos positivos, né, dessa energia, onde, por exemplo, se você gera 1 megawatt de energia com energia solar, você vai estar evitando 1.000 toneladas de CO2, que o CO2 é o principal gás do efeito estufa. Ou seja, essa fonte de energia ela não é só econômica, ela também, quando você instala esse sistema, você está economizando, né, diminuindo a conta de luz e também está contribuindo de forma direta para a redução de poluição e do aquecimento global. Mas, como nem tudo são flores, né, nós também temos algumas barreiras e alguns desafios, né, com a implementação desse sistema, onde o principal deles, né, é o custo inicial da instalação do sistema, ainda, apesar dos preços eles terem caído bastante, ainda é um desafio, ainda é uma barreira a ser enfrentada. E temos também a questão do armazenamento dessa energia.
Para os sistemas autônomos, que serão detalhados mais à frente, que são os sistemas off-grids, a gente necessita de baterias para armazenar essa energia. E as baterias, elas ainda são muito caras, ela tem a questão da manutenção e também tem a vida útil limitada. Então, são algumas barreiras, alguns desafios que a gente enfrenta com a energia solar, mas que podem ser superados. Embora tenha essas dificuldades, a energia solar ainda é um futuro muito promissor. Até 2023, estimava-se que essa energia, né, ela representaria cerca de 20% da matriz energética do Brasil. E hoje, né, em 2025, esse número ele só continua crescendo, e isso só mostra que a energia solar ela tem crescido cada vez mais, ela tem se expandido bastante. Muitas famílias, muitas empresas, pequenas empresas, elas têm optado por essa energia. Tá. Entrando agora no contexto mais geral sobre a matriz elétrica brasileira, temos aqui um gráfico que apresenta, né, que contém as principais fontes de geração de energia elétrica no Brasil em 2024, onde temos um potencial total de energia dessa geração de energia de cerca de 225 mil megawatts, onde a energia, a fonte hidrelétrica, ela representa quase que 50% dessa geração, mas se vocês olharem de fato aqui para o gráfico, vocês vão ver que a energia solar ela está como a segunda maior fonte de geração de energia elétrica no Brasil, ultrapassando a eólica, e isso só comprova mais uma vez que essa energia ela não é mais uma tecnologia para o futuro, é uma realidade que já se faz muito presente no nosso setor elétrico. Tá, falando agora de dados, de números. Segundo a Absolar, em 2024, ultrapassou, na verdade, 39 gigawatts da potência instalada dessa energia aqui no Brasil. E entrando nesse segmento de geração distribuída de energia, são mais de 26 gigawatts de potência instalada de fonte solar. Ou seja, é muitas pessoas que estão optando por essa energia, é muita gente mesmo. E ressaltando, né, sobre a tecnologia, sobre a energia solar, ela é uma tecnologia que é utilizada atualmente em 99,9% de todas as conexões de geração distribuída no país, ou seja, tem muitas pessoas instalando esses sistemas no próprio telhado de sua própria casa. Então, é uma tecnologia muito versátil que tem se expandido. E além dessa potência total instalada, né, temos também alguns benefícios concretos dessa energia aqui para o Brasil, falando em questão de valores, de números, né? Desde 2012, já são mais de 26,8 gigawatts operacionais, ou seja, essa energia ela tem se consolidado nacionalmente aqui no Brasil. Temos também a questão dos novos investimentos, onde já são mais de 134,9 bilhões, ou seja, tem movimentado a economia do Brasil, tem gerado muitas oportunidades. E falando em oportunidades, temos mais de 800 mil novos empregos gerados, e isso inclui engenheiros, técnicos, instaladores e profissionais da área. Temos também as arrecadações em tributos, que são mais de 33,4 bilhões. Temos também um benefício muito positivo, né? Onde, graças à energia solar, já são mais de 25,7 bilhões de toneladas de CO2 evitadas. Então, são muitos benefícios, são muito visíveis. E alguém tem alguma dúvida? Estão entendendo? Tranquilo? Tá. E agora eu vou sair um pouco da questão do que é energia solar, como que ela funciona, e entrar no tema de geração distribuída. A geração distribuída é algo que tem crescido também bastante. E como é que ela funciona? Ela é um modelo onde a energia é produzida perto de onde ela será consumida. Ou seja, diferentemente das grandes usinas que produzem a energia em uma larga escala e elas enviam essa energia para longas distâncias, graças à geração distribuída, você pode gerar essa energia e consumir ela no mesmo lugar que é gerada, ou perto do lugar que é gerada. E aqui, né, temos alguns gráficos, 2 gráficos, né, que mostram o volume acumulado por classe de consumo, onde nesse gráfico mais à esquerda, né, a gente tem um total de potência instalada, que é de 16,6 mil megawatts, onde o setor residencial, ele meio que é 50% dessa geração. Ou seja, só mostra mais uma vez que muitas pessoas, muitas famílias, elas têm optado por essa energia. No gráfico mais à direita, né, nós temos um total de 1.600
1.600.000 de instalações, né? Ou seja, tem muito sistema fotovoltaico instalado pelo Brasil. E esses dados, né, eles são desde janeiro de 2023. Isso tudo, mais um lembrete, isso tudo, ele é previsto, né, pela Lei 14.300, que é a do Marco Geral. Entendemos o que é geração distribuída, agora vamos entender quais são os tipos de geração. Temos alguns tipos, né, onde a gente tem a microgeração, que tem uma potência total instalada de até 75 kW. E alguns exemplos de aplicações são em residências e em pequenas empresas. Temos a mini geração, que é entre 75 kW e 5 MW, que são aplicadas, né, em indústrias, em fazendas e em grandes edifícios. E temos também as usinas solares, que são acima de 5 MW, que são aplicadas em grandes áreas, ou seja, é mais para a geração do sistema nacional. E uma observação é porque as usinas solares elas não entram no sistema de compensação energética da ANAEL. É somente a microgeração e a mini geração, que é aquele sistema de compensação de energia, onde se você gera mais do que você consome, esse excedente ele vai virar crédito e você pode usar em outro momento. Ok, já entendemos o que é geração distribuída, o que é energia solar, como que ela funciona. Agora vamos entender, né, como esses sistemas eles são instalados. Existem dois tipos principais, que é o sistema on-grid e o sistema off-grid. Cada um deles, eles apresentam as suas características, tem as suas vantagens, as suas desvantagens e as suas aplicações específicas. Falaremos primeiro sobre o sistema on-grid. O sistema on-grid é aquele que depende da rede elétrica pública para funcionar. Como é que ele funciona? De uma forma breve e rápida, né? Ele é praticamente um sistema onde os painéis eles geram a energia, os equipamentos eles vão utilizar essa energia em tempo real, o excedente ele vai para a rede elétrica da concessionária e vai virar um crédito onde o consumidor ele vai poder usar em um outro momento. Como um exemplo simples, por exemplo, a sua casa ela gerou, você instalou o sistema na sua casa, a sua casa ela gerou 500 kWh de energia e você só usou 400 kW. Esses 100 que sobraram, eles vão para a concessionária e você pode usar em um outro momento. Tem até 60 meses para você utilizar essa energia. E também você pode transferir para algum imóvel de mesma titularidade. Então, é algo que é bem benéfico. E os componentes principais, né, desse sistema de instalação, a gente tem os painéis solares, que eles são responsáveis por gerar energia. Temos os inversores on-grids, que eles são responsáveis por converter a energia em corrente alternada e sincronizar com a rede. Temos também os quadros de proteção. E também temos um chamado medidor bidirecional, que ele mede a energia que entra e sai da rede. Mas também tem as vantagens e algumas desvantagens. Primeiramente, eu vou falar um pouco para vocês sobre as vantagens. Ele é um sistema que ele é bem mais simples que o sistema off-grid. Ele é indicado, né, para as áreas urbanas. E a desvantagem é porque ele só funciona próximo a onde tem acesso às redes elétricas. E se, por exemplo, vier a faltar energia na concessionária, houver um apagão, esse sistema ele vai parar de funcionar por questão de segurança. E uma curiosidade bem legal sobre o sistema on-grid é que se vocês tiverem, né, prestado bastante atenção, ele está ligado diretamente ao sistema de compensação de energia. Ele é bem parecido, onde se você gera mais do que você consumiu, você vai poder converter em crédito e usar em um outro momento, no mês seguinte, por exemplo. Tá. Agora sobre o sistema off-grid. É o contrário, é aquele que não é conectado à rede elétrica. Você precisa de baterias para armazenar essa energia. Explicando assim de forma prática. Durante o dia, né, o sistema ele vai gerar energia a partir dos painéis fotovoltaicos, né? E essa energia ela vai ser enviada para os equipamentos em tempo real. E o excedente, né, que é o que sobra, ele vai ser armazenado, ele vai ser injetado nas baterias. E por exemplo, quando não tem mais sol, quando é na parte da noite, você vai poder usar a energia que está armazenada nessas baterias. E a vantagem, né, é porque se tiver um apagão,
você não vai sofrer com falta de energia, porque essa energia está injetada nas baterias. E tem também a questão de que ela é muito viável para as áreas remotas, para a zona rural. E a desvantagem é porque as baterias ainda são muito caras e elas têm uma vida útil limitada, elas têm manutenção. Então, é um sistema de instalação que é muito caro, que ainda é muito caro. E é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o que é energia solar, sobre geração distribuída, sobre os tipos de instalação desse sistema. Se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma pergunta, podem interagir. A ideia principal aqui é que a gente possa aprender junto, que a gente possa compartilhar informações. Então, se vocês tiverem informações a respeito da energia solar, podem estar falando também. Não ouvi. Não ouvi a pergunta. Posso usar o vídeo só para o quadrinho tapado na. Acredito que sim. Se tem como mostrar as duas, não veículo ao fluido. Porque você falou que o fluido é mais para redes afastadas. Então, a rede. Porque não tem acesso à rede elétrica. Uhum. Ele está vendo se tem como utilizar as duas. Se tem um sistema híbrido. Porque, tipo assim, você pode, né, gerar energia, armazenar e ir para outro local que não tem acesso à rede elétrica. É basicamente isso. Mais alguma pergunta? Então, agora eu vou passar para o Luiz Gustavo, né, que ele vai estar dando continuidade à aula. Certo. Pessoal, chamar a atenção de vocês aqui, obrigado. Estou aqui para dar continuidade ao nosso assunto e vou falar sobre a composição do sistema, os materiais que nós utilizamos no sistema para conseguir gerar, armazenar, utilizar essa energia. Primeiro, nós temos a célula fotovoltaica, que ela é utilizada no material de silício. É uma união de células solares, né, um painel solar ou um módulo fotovoltaico. Que essas células fotovoltaicas elas têm a capacidade de receber a energia solar e transformar em energia elétrica. Agora, como que é feito isso, né, que é chamado de efeito fotovoltaico? Esse material que é utilizado na placa, o silício, como alguns de vocês já devem ter visto, que a gente tem matéria aqui que fala sobre, o silício ele é dopado. Tem uma parte que é dopada com junção P e outra parte que é dopada com junção N. A junção N tem mais elétrons livres, né, em relação ao total. E a junção P tem mais lacunas livres. Então, quando nós colocamos esse material dopado, né, dois materiais dopados diferentes, um com o outro, esses elétrons livres e essas lacunas livres, elas se procuram. E eles formam a chamada região de depressão, que é onde eles se acumulam. Cada elétron livre com uma lacuna livre. E quando nós temos os raios solares entrando nas células, na região de depressão, os elétrons e as lacunas que estavam livres e se uniram, eles se desunem. E essa desunião, que cada um volta, gera uma diferença de potencial elétrico, que é o que nós precisamos para gerar corrente, né? Geramos corrente a partir de uma diferença de potencial. Então é dessa maneira que nós conseguimos gerar energia com isso. Beleza, conseguimos a energia. Agora a gente precisa fazer com que ela chegue até o inversor e até a rede. Como nós vamos fazer isso? Temos aí uma foto dela, né, para vocês verem como é. Placa solar fotovoltaica, um equipamento essencial para gerar energia fotovoltaica e tal, como eu expliquei para vocês. Nós temos esses dois tipos de células fotovoltaicas, que são a monocristalina e a policristalina. A monocristalina é feita a partir de um cristal de silício. E a policristalina é feita de vários cristais de silício. A diferença é que a monocristalina tem uma eficiência um pouco melhor. Não chega a ser muita coisa, em torno de 3, 4% na média a mais. Então, logicamente, ela é mais cara. Então, não é porque ela é um pouco mais eficiente, não, vamos usar ela sempre. Não é assim, cada caso é um caso, temos que analisar se realmente compensa, porque tem a diferença no preço. E como ela falou, é uma das desvantagens do sistema, que ele é um sistema de
custo inicial elevado. Então sempre temos que analisar, não é só porque a eficiência é melhor que ele é melhor e é sempre ele. Não, não é assim. Temos que analisar caso a caso. A policristalina também é uma boa opção de célula fotovoltaica. E aqui, para vocês verem, né, a composição mais detalhada, sempre prestando atenção, ó, que tem o máximo de proteção possível. Película, vidro especial, moldura. Sempre a maior preocupação com a segurança da placa. Por quê? Porque ela tem que ser muito durável. Beleza, que nós temos que fazer manutenção, tudo mais faz parte. Mas a gente não pode ficar trocando de módulo toda hora. O módulo é caro. Então temos que ter o máximo de cuidado possível. E como eu vou falar com vocês sobre a composição, que são todos os materiais que tem no sistema inteiro, em todos eles, todos, sem exceção, tem como requisito boa durabilidade, boa resistência. Por quê? Porque eles são materiais que ficam expostos a chuva, sol, raio, qualquer coisa, animais mesmo que passam por cima, podem arranhar, morder, qualquer coisa. Então, todos eles têm que ter essa proteção. E aqui nós temos outro componente importante, que é a caixa de junção. Eu falei para vocês como a gente consegue a diferença de potencial elétrico, e essa diferença de potencial elétrico, a gente precisa dos cabos, né, para poder levar essa corrente que é fornecida. Só que nós temos que nos atentar a uma coisa. Nós temos várias células aqui, que são todas em série. Nós temos um conjunto de células em série aqui, outra em série, outra em série. Ok. Quando nós temos um sombreamento em alguma parte do módulo, essas células que estão sombreadas, elas não conseguem produzir essa diferença de potencial. E aí nós temos um problema. E a maneira de corrigir esse problema foi colocando o diodo de bypass nessa caixa de junção. Como que ele funciona? As células fotovoltaicas, elas estão ligadas aqui em série. A corrente contínua, ela vem nessa direção. Nós colocamos um diodo na direção contrária. Ou seja, se estiver funcionando normalmente, o diodo está reversamente polarizado, ou seja, não está fazendo nada. Porém, quando nós temos uma parte da placa sombreada, essas células sombreadas, elas não produzem corrente e elas começam a produzir uma corrente reversa, indo no outro sentido. Por quê? Porque elas estão atuando como uma carga resistiva, tanto que elas começam a esquentar. E o diodo de bypass, o que ele faz? Ele faz com que não tenha essa corrente ao contrário, que essas células que estão sombreadas causam. Então, as células que estão boas, não sombreadas, elas continuam levando a corrente no sentido normal, e as que estão sombreadas não fazem nada. Nem prejudicam, nem fazem o que deveriam fazer. Ficam só na delas. E por isso que é muito importante o diodo de bypass, porque se não tivesse ele e tivesse uma parte, essa parte aqui tivesse sombreada, ia ser um problema para o módulo inteiro. Porque essas sombreadas iam esquentar, iam puxar a corrente que eles estão produzindo. Então o diodo de bypass é muito importante e atualmente é utilizado em todos os módulos, é essencial. Aí nós temos uma foto por trás da placa para vocês verem, né, que temos aqui aqui já é o cabo, né, o positivo, o negativo, que a gente conecta e temos a corrente a partir daí. Ok. Temos que falar também dos inversores de string e os microinversores. Acredito que todos sabem qual é a função principal do inversor, porque a placa ela produz corrente contínua e nós precisamos da corrente alternada, tanto para injetar no sistema quanto na nossa casa, ou comércio, ou qualquer seja o imóvel. E nós temos alguns tipos de inversores. Temos o microinversor e o inversor string. O inversor string, como é que ele funciona? Nós temos várias placas alocadas em uma só entrada dele. Por exemplo, nós podemos pegar 5 placas e colocar em uma entrada dele. E ele tem várias entradas, né? Então nós colocamos aqui em uma entrada 5, na outra 5, na outra 5 e por aí vai. Então um inversor desse, nós conseguimos utilizar muitas placas. O microinversor não, ele já é diferente. Uma entrada dele é só para uma placa, só para uma. Então se ele tiver 5 entradas, 5 placas. É assim que funciona. Então, consequentemente, tem pontos positivos e negativos de cada um. E nós sempre temos que avaliar qual é melhor colocar no sistema. Falando assim de modo geral, o microinversor, ele é mais difícil de dar problema. Porque se der problema em um módulo, não vai prejudicar os outros, já que ele só está em uma única entrada.
Enquanto o microinversor, o inversor string, não. Como ele está num conjunto de placas, se uma der problema, como tem aqui na foto seguinte, ó. Aqui, ó. Essa aqui deu problema. Pode ser sombreamento, é o mais comum, mas tem diversos outros. Pode estar sujo, pode ter um animal, pode ter uma descarga atmosférica, o que quer que seja. Se essa aqui deu problema, vai impactar nas outras. Isso é um ponto negativo para o sistema. Enquanto o microinversor, não. Como é só essa placa, só está em uma única entrada, se ela der problema, é só ela que está dando problema. Não está prejudicando o resto do sistema. Então, a longo prazo, acaba que o microinversor tem uma eficiência melhor, porque ele dá menos problema, mas também temos que lembrar, né? Se é melhor, é mais caro. Então, não necessariamente é sempre ele que vamos utilizar em sistemas fotovoltaicos, em comércio, imóveis, enfim. Não é sempre ele. Tem sempre que analisar qual que vale mais a pena. Pode fazer. Ele vai comprometer os outros, ele vai deixar de funcionar o sistema. Não, funcionar completamente não, mas ele não vai funcionar. Sobrecarregar. É. Esse, por exemplo, aqui, ó. Sombreou metade. Então 50% dele está funcionando. Isso impacta nos outros também. Então se esse aqui só estiver funcionando 30%, esse aqui só vai funcionar 30% também. Entendeu? Enquanto no outro não, é independente. Agora nós vamos falar sobre os acessórios. Aqui estão os principais. O MC4, cabo solar, disjuntor e DPS. O MC4, essa foto aqui. Aqui sai o cabo positivo e negativo lá da caixa de junção. E nós temos que conectar as placas ou em série ou em paralelo. E para a gente conectar em um a outro, nós usamos nessa ponta aqui o cabo MC4. O cabo MC4 que foi... Também é uma foto dele. Macho, fêmea, né? Um conecta no outro, normal. E ele foi desenvolvido especificadamente para o sistema solar fotovoltaico. Antes não havia esse MC4 e foi necessário a criação dele. Por quê? Como eu falei no começo, todos os acessórios sempre tem que ter uma boa resistência, uma boa durabilidade e ser confiável, porque sempre estão expostos. É diferente da instalação desse ambiente que a gente está agora, que está tudo dentro de parede ou então dentro do chão, em cima do fogo, está tudo protegido. Isso aí não, está exposto. Então requer essa segurança a mais e durabilidade a mais. Aí está um exemplo de como é feita a conexão deles em série. Macho e fêmea aí, normal, positivo e negativo. E nós temos o cabo solar. O cabo solar também temos que levar em consideração que ele tem uma boa resistência, boa durabilidade, como todos os acessórios. Ele vai do módulo até os inversores. Ele que leva essa corrente que está sendo produzida até os inversores. E sempre atentar na hora de projetar também, né? Porque nós sabemos que o que determina a grossura dele é a corrente que vai passar por ele. Aí aqui eu botei como exemplo para vocês, né? Como é que costuma ser, de 4 a 6 milímetros quadrados, mas sempre depende, né, da corrente que vai estar passando, então nós temos sempre que pesquisar e colocar a grossura correta. Temos o disjuntor, que ele funciona como um interruptor automático, e caso vocês tenham alguma dúvida, nós temos que ter o disjuntor tanto antes quanto depois do inversor. Então, antes do inversor, como é uma corrente contínua, nós temos um disjuntor próprio para corrente contínua. E depois do inversor, como já vai ser corrente alternada, nós temos um disjuntor próprio de corrente alternada. Ele é sempre importante para garantir a segurança do sistema, porque quando nós temos uma sobretensão, uma corrente que está acima do normal, ele desarma o sistema e nós analisamos o que aconteceu, resolvemos e depois só ligar novamente. Acredito que todos têm contato com o disjuntor, porque é um material que tem em outras instalações elétricas também. Na verdade, em todas, né? Ele é sempre muito importante. E ele é utilizado, o disjuntor de curva C é o mais comum, porque ele é um intermediário. Não, como a produção, né, não é em grande escala normalmente, não precisa utilizar um disjuntor top assim de escala, digamos assim, que aguenta muito. O curva C já é o suficiente. Oi? Aí depende. Porque aqui, ó, primeiro a gente tem que saber qual é a amperagem que o sistema... Depende de cada sistema, vai ter uma amperagem diferente. Aí na amperagem a gente vai ver qual o cabo que vai estar. E usando a amperagem também que a gente vai descobrir qual o disjuntor que a gente vai usar. Depende de cada sistema.
Se eu botar só uma placa, vai passar uma corrente diferente que se eu botar 50. Então vou usar disjuntor diferente, entendeu? O DPS, dispositivo de proteção contra surtos, muito comum também em todas as instalações elétricas. E ele também, assim como o disjuntor, é colocado antes e depois do inversor, para garantir a proteção do sistema, né? Proteção, resistência, todos os acessórios e equipamentos têm que ter isso aí. Caso vocês tenham dúvida, porque pelo menos aqui quando a gente estuda, a gente vê esses surtos de corrente em corrente alternada, mas também tem surtos de corrente em tensão contínua, por causa de vários motivos, como a placa e o sistema inteiro está exposto, pode acontecer muita coisa, pode ter uma descarga atmosférica, pode ter qualquer tipo de situação que pode gerar uma corrente acima do normal que não está sendo esperado. E ele atua na proteção do sistema para não deixar que isso aconteça. Então, se tiver vindo uma corrente muito alta, essa excedente ele não deixa passar e ele joga no aterramento. Então, sistema aterrado sempre para garantir a segurança. E aqui botei só uma foto, né, de outros acessórios que são comuns, nada de especial, só para vocês terem noção de como é que é. Nada demais, só conexões. E infelizmente acabou minha parte. Agora pode vir, Naiwan. Bom, pessoal, bom dia. Dando continuidade à estrutura de fixação, a gente vai elucidar para vocês alguns componentes que são importantes para todo projetista em sistemas fotovoltaicos. Né? Ele deve saber de cabo a rabo como se deve esses processos. Porque quando a gente vai fazer esse tipo de estudo, a gente tem que analisar vários fatores que estão inerentes ao teu sistema fotovoltaico, que a gente vai elucidar aqui para vocês minuciosamente. Então vamos lá. Então, no Brasil existe 4 tipos diferentes de placas, tá? Que os sistemas fotovoltaicos vão ser submetidos. Ao cerâmico, são usualmente nas residências, né? Os fibrocimentos são utilizados em galpões, tá certo? Em locais comerciais. O zipado, que é outro material importante que é relacionado à impermeabilidade, que ele oferece, tá certo? A fluidos externos, a água, o vento, impurezas. E os metálicos também, são outros materiais mais firmes, mais consistentes. E dentro desses materiais, a gente pode fazer algumas análises quanto ao que eu posso botar ou não botar quando eu vou instalar meus painéis fotovoltaicos. Então vamos lá. E aqui no cerâmico a gente tem algumas partes importantes, que é exclusivo para ele. Então veja o seguinte, a gente tem os trilhos, que eles são colocados postos abaixo do teu painel fotovoltaico. E o que ele vai fazer? Ele vai permitir uma fixação maior do painel fotovoltaico, permitir que os cabos que são inerentes ao teu painel fotovoltaico, eles passem, ele tem uma passagem livre e permite o que a gente fala de equipotalização de peso. Então ele fornece com que o peso do painel fotovoltaico ele seja distribuído por todo o telhado da melhor forma possível. Aí, inerente a isso, a gente tem o que a gente chama de gancho fotovoltaico, que são esses aqui, ó, estão abaixo dos trilhos. Eles permitem que o teu painel ele seja cada vez mais fixado no teu telhado. E aí, devido qualquer que seja o movimento abrupto que a gente tenha, esse material vai fornecer cada vez mais uma fixação melhor aí no teu projeto. Então, isso aí é inerente que a gente pode elucidar para vocês aos telhados cerâmicos, os telhados que são frágeis e que precisem, por serem frágeis, ele não permite que a tua estrutura ela seja mais fixa. Então você utiliza equipamentos que permitem isso. Bom, e aí outra visão que a gente pode mostrar para vocês, tá? Ali embaixo a gente tem os trilhos, aí em cima, a parte mais azul, a gente tem o nosso painel fotovoltaico. Mais embaixo a gente tem os ganchos fotovoltaicos, tá? Que eles prendem os trilhos com o teu telhado, tá certo? Bom, e aí comercialmente a gente tem alguns parafusos que são importantes, que são exclusivos para esse tipo de aplicação, que são
os parafusos prisioneiros. O que eles vão fazer? Bom, veja o seguinte. A gente tem uma estrutura de vedação, que é essa parte preta. Essa parte mais de preta aqui. Então, o que vai acontecer? Você aplica essa parte no teu telhado, ela permite uma impermeabilidade, uma vedação no telhado, e qual que seja os fluidos que passem para lá, as impurezas que passem para lá, ele vai permitir que essa passagem ela seja bloqueada. E aí a gente tem dois tipos de modalidades. Aquele outro lá, ele tem uma vantagem. Por quê? Porque ele fornece um ajuste, um nivelamento, tá certo? Do que esse aparelho vai ser ajustado. Então veja o seguinte, eu tenho um telhado que ele tenha irregularidades. Essas irregularidades, elas podem ser supridas com aquele ajuste de nível, com aquele prego prisioneiro ele pode fornecer no teu painel fotovoltaico. E aí a gente tem as roscas de fixação, essas mais embaixo, permitem cada vez mais a fixação desse material aí no telhado, certo? Bom, e aí a gente mostra uma visão prática de como é que eles seriam utilizados nos nossos telhados. Então vejam aí que a gente tem um telhado de fibrocimento. A gente utilizou um parafuso prisioneiro aí. Aqui mais embaixo a gente tem a vedação. Ele permite a vedação para esse tipo de materiais. Os fibrocimentos são, comparados aos cerâmicos, são mais duráveis. Então a gente utiliza aí para manter a segurança dos titulares dos painéis fotovoltaicos cada vez maior. Essa vedação, tá certo? E aí a gente aplica o gancho aqui, ó. Vai nivelando cada vez mais, tá certo? O ajuste dos trilhos dos painéis fotovoltaicos. Bom, e aí a gente, em paralelo a esses parafusos, existem os parafusos que a gente são denominados de autobrocantes. Então qual é a vantagem da gente utilizar esses parafusos? Quando a gente faz esse dimensionamento dos painéis, utilizando esses parafusos, não é necessário a gente fazer um furo prévio nos nossos telhados. Aquela achurada, aquela parte mais inferior ali, ó, mais fina, ela permite já, então, um furo já premeditado no teu painel fotovoltaico. Então, quando você vai fazer o projeto desses parafusos, você não precisa fazer já de antemão um furo prévio no teu telhado. Então, a importância dele se dá por causa disso. Então, além disso, a gente tem também a estrutura de vedação, que estão na parte mais superior desses parafusos aí que a gente pode visualizar. Tem um material zipado, tá certo? Um telhado zipado. Os telhados zipados eles não permitem que eu tenha parafusos na tua superfície. Então o que acontece? Esse mecanismo que a engenharia adotou, além de facilitar com que o teu material zipado não seja perfurado, eles permitem que o teu trilho, tá certo? Ele vai ser associado com esse parafuso autobrocante. Bom, e aí a gente tem estrutura de fixação, que a gente pode elucidar aqui para vocês. Tá certo? Estacionamentos solares são mais expostos, são mais inerentes a incidências solares. Então é uma opção que a gente utiliza para fixar esses painéis fotovoltaicos. O solo também, utilizado também, comumente está sendo utilizado também. E os enlajes, que também são os que são projetados cada vez mais por empresas solares, certo? Bom, e aí a gente elucida para vocês o seguinte, a composição, tá certo, específica dos sistemas on-grid. Os sistemas on-grid, eles são diferenciais em relação aos off-grid, porque eles envolvem partes relacionadas, tá certo, com a rede local da concessionária e que existem componentes que são importantes para isso. Então a gente vai detalhar para vocês cada um desses componentes que essa parte do on-grid ele vai permitir para a gente. Então veja o seguinte, existe o que a gente chama de coração e o que a gente chama de cérebro dos sistemas relacionados aos on-grid. Aqui a gente pode, entre aspas, falar que é o coração dos sistemas on-grid, porque a gente tem os barramentos de cobre, ou pode ser chamado de barramento de fase, cobre, devido a ser a maior condutividade elétrica que esse material fornece, tá certo? Ou barramento de fase, tá? Disjuntor, DPS, barramento de terra e os cabeamentos. Bom, e o que acontece aqui? Então, os meus colegas falaram minuciosamente sobre o disjuntor e o DPS. Então, o que acontece? Correntes que são maiores elevadas do que a atual corrente nominal previamente estabelecida
pelo disjuntor. O disjuntor são dispositivos de proteção contra sobrecarga ou contra curto-circuito. Então, quando eu tiver essa corrente sendo maior que o valor nominal do meu disjuntor, esse aparelho ele desliga, tá? Ele não queima, diferente do fusível. O fusível queima e o disjuntor ele desliga automaticamente. E o DPS? O DPS é um da classe dos dispositivos de proteção, os SPDA, os DR, os IDRs. E o DPS ele é o dispositivo de proteção contra surtos. Então, eu tiver um valor de tensão que é maior do que meu sistema vai poder abastecer, ele vai lá, ele pega essa tensão, essa corrente de fuga e joga para o barramento de terra. O barramento de terra é um barramento equipotencial. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses valores de tensão, que são os valores de terra, e vai jogar lá para o aterramento. Então, o aterramento ele vai receber toda a corrente de fuga que meu DPS for adquirido devido à situação de sobrecarga, tá certo? Então, o barramento de terra tem essa funcionalidade. E aí a gente tem um barramento do neutro, que é o referencial da fase. Então, todos os dispositivos que são monofásicos, trifásicos, eles são referenciados, tá certo? Por esse barramento do neutro. Então, vejo ali no esquemático. Então, a gente tem nosso barramento de cobre. Então, ali a gente vê que é um sistema trifásico, tá certo? As fases estão sendo direcionadas para os DPS e para os disjuntores, bem como os barramentos do neutro estão sendo direcionados para esses dispositivos também. Além disso, a gente tem os cabeamentos. Os cabeamentos, eles são projetados também para aguentar essas correntes, bem como essas correntes de fuga também, que o meu DPS ele vai jogar para o aterramento, tá certo? Então, esse é o coração dos sistemas conectados à rede. Bom, e aí a gente tem um medidor bidirecional. O medidor bidirecional ele é exclusivo dos sistemas on-grid. Por quê? Veja o seguinte, o próprio nome já dá o que a gente... uma pista do que ele faz. Então veja o seguinte, a gente tem um sistema on-grid, tá certo? E que eu tenho um consumo da rede elétrica em um período da noite. Então esse consumo do período da noite, o medidor bidirecional, ele vai fazer essa quantificação, tá certo? Feita essa quantificação, beleza. Deu de dia. Eu produzi muito mais do que eu consumi. Então eu vou gerar créditos. O medidor bidirecional vai quantificar isso aí também. Então ele quantifica o que eu consumi da rede elétrica, ele quantifica o que eu produzi. Então ele vai fazer esse paralelo, essas duas medidas. E essa medida que eu tenho de crédito, ele joga para a rede da concessionária, que vai suprir aquilo que eu consumi da rede elétrica da concessionária. Deu para entender? Então ele é como se fosse aquele balanceamento do que eu consumo e do que eu não consumo, do que eu gero. Então, daí o nome dele que é o medidor bidirecional, que é diferente dos convencionais, que são unidirecionais. Certo? Bom, e agora a gente fala para vocês da composição específica da instalação dos off-grids, que eles dão da seguinte maneira. Então a gente tem o nosso controladorzinho de carga. Aí sim, esse aqui é o cérebro dos sistemas fotovoltaicos. O que acontece aqui? Bom, a gente, na composição dos sistemas fotovoltaicos, a gente tem as baterias de chumbo ácido. Essas baterias, elas mesmo conectadas ou desconectadas, elas têm um período de descarregamento e de carregamento. Esse período de descarregamento e de descarregamento, ela causa a diminuição da vida útil da bateria. O controlador de carga, ele vai permitir que a minha bateria tenha um período de flutuação ou de suspensão. Como é que é isso? Eu tenho valores de tensão que são constantes, valores de corrente constantes. Se eu tenho esse comportamento, a minha bateria ela vai ter uma vida útil maior, porque em virtude disso, desses valores que estão em suspensão, a minha bateria ela vai poder utilizar, ela vai ser maximizada a sua utilização nesses sistemas fotovoltaicos. O controlador de carga ele permite que a minha período de carregamento ele não seja tão abrupto assim, bem como o período de descarregamento ele não seja cada vez mais abrupto. Além de tudo isso, a gente tem um armazenamento das energias com que meu sistema fotovoltaico ele produz durante os períodos de solaridade. Então, além de proteger o meu sistema de fotovoltaico contra a diminuição da vida útil das baterias,
eles armazenam de forma eficiente aí a energia que é produzida pelo meu sistema fotovoltaico. Aí a gente tem as baterias estacionárias. Bom, as baterias estacionárias, elas diferem das baterias automotivas. Por quê? As baterias automotivas, elas respondem instantaneamente, né? Valor instantâneo, de acordo com a partida do teu motor. As baterias automotivas, elas querem com que o meu sistema responda cada vez mais instantaneamente. Porque a corrente que eu vou ter nas automotivas, elas precisam ser cada vez mais abruptas. Porém, nas estacionárias ou nas solares, esses valores ainda não podem ser abruptos. Porque além de danificar meu material, elas permitem que a vida útil dessa bateria ela seja cada vez mais diminuída. E aí, a solução dessa bateria, ela prevê que a minha corrente de subida e a corrente de descida, ou seja, o carregamento e descarregamento, eles sejam cada vez mais, ou melhor, cada vez menos abruptos em relação às baterias automotivas. E elas são projetadas para isso, para fornecer uma quantidade constante de tensão e de corrente para o teu painel fotovoltaico, tá certo? Bom, e umas formas de instalação que todo projetista deve ter em mente são os seguintes. Existem duas formas de teu sistema ser instalado, teu inversor ser instalado. Que são na forma residencial e na forma comercial. Na forma residencial, a gente faz um adendo aqui para vocês. O inversor, ele é um dos componentes mais importantes da eletrônica de potência, tá? Ele pega uma parte CA e faz a conversão para uma parte CC, faz a conversão para uma parte CA. Essa parte CA, ela é utilizada pelo teu equipamento, né? Pela tua residência e vai ser consumida pelo titular do painel fotovoltaico. Se eu tiver um quadro de distribuição mais distante possível do inversor, que vai fornecer essa componente CA, eu vou ter um gasto maior em relação aos cabos. Se eu tenho um gasto maior em relação aos cabos, quer dizer que eles vão ser maiores. Consequentemente, eles sendo maiores, a resistência deles vão ser maiores também, o gasto vai ser maior e as perdas do material vão ser maior também. A ideia aqui é que a gente utilize cada vez mais o quadro de distribuição o mais próximo possível do teu inversor. Diminuir tanto o tamanho do cabo do cobre, quanto diminuir as perdas que esses cabos podem oferecer ao teu sistema. Então, muitas vezes o cliente ele pede que o teu inversor seja instalado em um local X e o quadro de distribuição está no local Y. Então, vocês têm que fazer esse projeto, tem que fazer essa barganha com o titular do sistema fotovoltaico, para eles terem uma ideia de que isso aqui vai causar cada vez mais, ou causar cada vez menos o custo para esse cliente, tá? E aí a gente tem um modelo comercial. Os modelos comerciais, eles requerem uma parte CA cada vez maior. Logicamente, a gente vai implementar isso aí em locais que sejam preservadamente inerentes a esses inversores. Então, eles têm que ser separados cada vez mais devido ao seu cuidado que eles tendem a ter para esses projetos. Então, em locais comerciais, além de ter uma demanda maior, o meu inversor ele precisa ser cada vez mais submetido a cuidados em relação a impurezas, a fluidos, a umidade e qualquer que seja as coisas que são qualquer coisa que sejam não convenientes para o teu projeto. Bom, pessoal, as próximas palestras a gente vai falar sobre o sombreamento, o distanciamento entre as strings, os ângulos das inclinação desses painéis fotovoltaicos, a conexão à rede local, as normas dos procedimentos, a documentação, as etapas de um projeto e o dimensionamento. Essas palestras vão ser formalizadas próxima semana, tá certo? 6 de junho. E a gente agradece a atenção de vocês, tá certo? Siga também a nossa página na LaSol. Aqui tem um QR Code do nosso Ki Solar. Então, quem quiser também aprofundar tudo que a gente falou aí de forma mais didática possível, a gente tem o nosso aplicativo do Ki Solar, tá certo? Então, a gente agradece a atenção de vocês. Obrigado aí e tenham um bom dia.